Os Estados Unidos cruzaram uma linha, atacaram um país soberano, sem guerra declarada, sem autorização da ONU. A operação terminou com o sequestro de um chefe de Estado. Nicolás Maduro foi retirado à força da Venezuela, levado para responder à justiça americana. E isso não é um detalhe jurídico, é uma ruptura política. O Conselho de Segurança foi simplesmente ignorado. Na prática, a ONU foi colocada de lado. O recado é claro. A lei do mais forte voltou a organizar o mundo e a América Latina entra em alerta. O Brasil condena, monitora a fronteira e tenta conter os danos. China e Rússia reagem de maneira tímida, e o dia seguinte desse ataque marca o início de um cenário mais instável, mais imprevisível e, sem dúvida, mais perigoso. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando mais um videocast em detalhes. Voltamos, pessoal, aliás, voltamos com tudo. Hoje o meu convidado é o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, o Reginaldo Nasser, que vai conversar comigo nesse primeiro Em Detalhes de 2026. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Começamos bem, né? Começamos assunto já puxado, né, professor, para essa primeira semana do ano. E a gente já falava aqui nos bastidores antes de começar essa conversa sobre esse ponto de vista mais local da Venezuela. A gente vai olhar para esse panorama global também, mas quero falar um pouco, ouvir do senhor desse ponto de vista histórico do chavismo na Venezuela e o que vai acontecer a partir de agora. Porque o cenário que a gente tem é sequestro do Maduro, não elimina o chavismo na Venezuela. Ainda tem uma parcela muito importante ali. Como a gente falava, não é só a porcentagem que importa, né? Tem ainda de 30% a 40% de apoio, mas tem mobilização nas ruas. Do outro lado, não houve apoio dos Estados Unidos a Maria Corina Machado, a oposição não consegue mobilizar as ruas e tem a Delcy Rodrigues ali como presidente interina falando em cooperação. Como é que o senhor enxerga essa conjuntura e o que pode acontecer a partir de agora na Venezuela? Olha, então, teve um fato, como você disse, desencadeador, que é o sequestro do Maduro e a sua esposa, e a partir daí a gente está dentro de um processo. E dentro desse processo nós vamos ver alguns atores aparecendo, conduzindo mais, outros menos. Então, eu acho que estamos nesse momento. De um lado, como você disse, o Maduro será julgado, mas o regime continua, né? Regime, para as pessoas entenderem, é uma coisa mais estrutural, né? Quer dizer, quase 3 décadas isso vem se estruturando em torno do chavismo na Venezuela e, portanto, toda a estrutura governamental está imersa nisso, né? É claro que nós podemos, depois a gente pode até conversar nisso, ter algum dissenso. Até agora não tem. Um dissenso, eu digo, dentro das hostes governamentais ou das forças de segurança, vamos chamar assim, que as forças de segurança comportam militares, polícias, milícias, né, que são um elemento importantíssimo nesse momento. E, ao lado disso, como você lembrou, mobilização popular, né? Quer dizer, as pessoas estão na rua, estão se manifestando, e, de outro lado, a oposição está quieta, né? Tanto, vamos dizer, nas ruas, como até agora não se viu nenhuma manifestação favorável à ação dos Estados Unidos, e no plano, vamos dizer, mais hierárquico das elites, também muito quieto. E o Trump já descartou inicialmente qualquer possibilidade da alternativa ser a oposição, né? Então ele, o Marco Rubio, sinalizado para vice-presidente. Aliás, muito rápido isso, né? Rapidíssimo. Quer dizer, isso é muito interessante porque às vezes a gente tentar entender esse modus operandi do Trump. Então ele tem uma parte muito forte, muito radical. Entra dentro da Venezuela, uma ação espetacular. Por volta de 80 pessoas foram mortas. Bombas lá e tal. O momento seguinte já não é assim. Ele quer cooperação, ele quer evitar, vamos dizer, novas rupturas,
evitar, eventualmente, ter que fazer outra ação militar, né? Então é sempre uma ação de impacto e vai para negociação. E é esse o momento, né? Ele diz que governa a Venezuela, mas é óbvio que não governa a Venezuela de forma nenhuma, e para chegar a isso vai um longo processo. Então, as dificuldades, as complexidades para gerenciar ou atingir os objetivos dos Estados Unidos começam agora, né? Então, às vezes, a pessoa fala, realmente, militarmente, os Estados Unidos foi muito eficiente. Não estou entrando aqui no mérito, obviamente, da ilegitimidade disso, da imoralidade desse ato, quer dizer, isso eu nem vou entrar porque, para mim, é óbvio, né? Mas, por outro lado, teve um sucesso militar, isso é inegável. Esse sucesso militar, às vezes, não segue na parte seguinte. Eu tenho lembrado o seguinte: Saddam Hussein foi assassinado, Osama Bin Laden, Gaddafi. Não quer dizer que Iraque, Afeganistão e Líbia entraram, né, em harmonia e os Estados Unidos conseguiu dominar. Muito pelo contrário. E está muito longe ainda desse processo do Oriente Médio. Aqui foi retirar um presidente. Ainda não tem nenhuma sinalização e acho que isso quase muito difícil ter qualquer tipo de ocupação. Então, ou seja, concluindo, ainda não está claro como os Estados Unidos vai dar esse passo seguinte se, porventura, o governo da Venezuela, entre aspas, não cooperar, como está sendo dito. Até um economista, o Pedro Paulo Zalute Bastos, ele fala que isso não resolve de maneira nenhuma esse declínio hegemônico dos Estados Unidos, né, professor? E aí eu queria te passar uma outra análise que é esse primeiro momento ali em que o Donald Trump, os secretários dele também fazem um pronunciamento, falam com jornalistas sobre o que aconteceu, sobre o sequestro do Maduro, e eles deixaram bem claro que o petróleo venezuelano é a prioridade. Até, eu anotei aqui, o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do Donald Trump, ele fala em petróleo roubado. Não diz de onde, não dá nenhuma justificativa, mas fala nesse tom. E a questão que foi colocada, até por jornalistas do ICL, a gente tem um grupo que debate isso tal, e que é interessante, é o custo desse refino alto. E que o retorno de investimento desse petróleo venezuelano só se dá no longo prazo. Aí Heloísa Vilela, nossa jornalista, apurou e explicou o seguinte: já existe essa capacidade de refino instalada nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, né? A outra é a questão do petrodólar. A grande preocupação é uma preocupação a médio e longo prazo. Então, professor, eu te pergunto, é estratégico para os Estados Unidos, de alguma maneira, tentar impedir que essa riqueza seja comercializada pela China? Como é que a China entra nessa história? Olha, eu acho, chegar nesse ponto eu acho difícil, né? Porque, veja só, é uma especulação, também tem sido feito. Como você está dizendo, que tem uma questão local e tem essa questão global, né? Eu diria o seguinte, até eu escrevi um artigo sobre duas grandes interpretações a respeito da doutrina Monroe, escrevi esse artigo em 2023, que existe nos Estados Unidos. Uma é dos liberais, dos democratas, Partido Democrata, que é a ideia de uma hegemonia global, que usa instituições, por vezes faz intervenção militar e tem uma pretensão universalista. Do Trump vai desenhando uma outra coisa, que é o estilo de esfera de influência, né? Eu não descartaria que tem relação com as reuniões que ele tem feito a respeito da Ucrânia. Então, é como se dissesse, Ucrânia é esfera de influência da Rússia. Taiwan é esfera de influência da China, né? Quer dizer, sem, obviamente, descartar as disputas globais econômicas. Restringir, eventualmente, a China. Então, tudo eventualmente, nós estamos dizendo. Ele vai precisar ter o controle desse petróleo e vai restringir, eventualmente, o petróleo à China. Eu acho muito difícil. Eu acho que isso seria uma medida muito radical e aí de enfrentamento com a China, um enfrentamento direto que eu acho que não vai ter. Mas, de qualquer forma, o recado, e a gente estava conversando sobre isso, você bem lembrou, Panamá, Colômbia, né? Quer dizer, e nesse pedaço aqui de terra, de território, de terra, que eles chamam de hemisfério da América Latina, é nosso. É nosso o seguinte, nós controlamos. Então, sim, ele pode dizer que vai controlar o petróleo à China e tal, mas privar disso eu acho muito difícil. Romperia um certo acordo implícito, por mais que tenha
disputa. Mas há uma movimentação nesse sentido muito claro para a América Latina. Isso já estava sendo dado em setembro, quando chega ali o cessar-fogo em Gaza, e os Estados Unidos, óbvio que não teve cessar-fogo, mas o Trump está dizendo, fiz o cessar-fogo, está resolvido, vão embora para casa, para cá, para o quintal. E foi setembro que ele começou, setembro, outubro, foi intensificando. Então já estava dado esse sinal que a América Latina seria uma região que iria receber a atenção maior de Trump. Como eu disse, tem coisa nova e coisa histórica. A coisa histórica em geral, essa postura dos republicanos, historicamente, né? O novo, esse ímpeto, a forma pela qual ele fala, né? Tá todo mundo estranho. Ele diz que é o petróleo mesmo. Descaradamente. Então, isso daí que o Pedro Paulo fala um pouco no artigo, e já vem se configurando Trump, não precisa ter aquela veste que os liberais colocam, instituições, direito internacional, democracia. Fazem intervenção, mas falam nisso, né? Ele não falou em democracia, né? Porque os democratas, mesmo o republicano como o Bush, falavam em democracia no Iraque. Ele não está falando nada disso. E, aliás, até ele disse, a droga já acabou. Ele disse que está já resolvido, né? Também mata aquela justificativa da guerra às drogas também. Isso. Eu tenho pensado nisso. A guerra às drogas, ela funciona muito para dar o início, né? Porque mobiliza a opinião pública, Congresso, então ele... E fala, não vai ter guerra, não é guerra, né? Porque alguém diz lá, e o Congresso? Mas não precisa do Congresso porque não é guerra. É uma atitude, a gente estava conversando, policial, né? Agora, passada essa fase, aí ele já vai para outra. É petróleo mesmo. E é isso, vai extrair riqueza e vai melhorar a vida do povo venezuelano, né? Então, acho que vai um pouco por aí, e essa questão global, eu acho que é difícil ele entrar restringir a China de petróleo. Mas é lógico que é um recado, a gente chama em relações internacionais, é um efeito de dissuasão, né? Dissuasão é uma ameaça implícita, né? Uma ameaça implícita que dá um recado que possivelmente pode caminhar para um outro nível. E fica esse jogo psicológico, né? Dissuasão é isso. É isso, professor. Eu até quero estar aqui. A gente estava falando do Panamá aqui nos bastidores. A gente estava falando primeiro de fevereiro do ano passado, quando o Panamá anunciou a saída do acordo econômico da Rota da Seda com a China, pressão dos Estados Unidos, e agora mais recente também que os Estados Unidos colocam uma nova pressão em cima do canal do Panamá, dizendo que tem que tirar a influência da China do canal. Sim. Então é mais uma pressão dos Estados Unidos contra um país. E aqui sem nem citar Colômbia, Cuba, que foram países que foram alvo nesse discurso do Donald Trump e dos secretários dele também. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar aqui, professor, com base no que o senhor acabou de falar, né? Sobre essa base trumpista mais extrema, que é o MAGA, de apoio ao Donald Trump, né? Eles não querem apoiar uma nova guerra. Mas aí, muito habilmente, se fala em operação policial e não em guerra, até por conta do direito internacional também. E, por outro lado, também, o sequestro do Maduro tem uma justificativa num discurso que vem desde a campanha do Trump, que é esse preconceito arraigado também contra os imigrantes e o narcotráfico. É a justificativa inicial, né, professor, como o senhor disse. Então, contando com a questão do petróleo também, como é que fica o apoio dessa base mais extremista ao Donald Trump? Tem algum custo eleitoral para ele ou isso a gente ainda vai observar? Acho que aí o custo eleitoral a gente ainda vai observar. Agora, tem, então, duas dimensões. Tem da opinião pública em geral e tem na sua base, que é o MAGA, né? O MAGA já vem sofrendo algumas fissuras em relação à questão de Israel, né? O Tucker Carlson, que é uma grande figura do MAGA, foi muito importante nas eleições do Trump, tem milhões de seguidores, ele vem criticando assim radicalmente a política em relação a Israel, né? Em que sentido? De interesse nacional. Então eles têm uma variável. Tal coisa que o Trump está fazendo vai ao encontro do interesse nacional ou não? Se eles avaliam que não, esse grupo vai criticar. Eu não vi ainda em relação à Venezuela, né? Então não sei como vai se comportar
nesse sentido que você falou, de prender o Maduro. Mas, com certeza, eles vão se colocar contra uma possível guerra, né? Então, eu vi vários já dizendo o seguinte: olha, o Trump foi eleito na primeira vez e na segunda criticando quem? Ocupação do Iraque, ocupação do Afeganistão, né? Um não às guerras, né? E que os Estados Unidos tinham que se voltar mais para os seus problemas internos, que os Estados Unidos deveriam se preocupar mais na área econômica e com a competição com a China. Então, acho que isso eles mantêm. Agora, o apelo às drogas, ele é muito forte, né? Ele causa muita comoção popular, um moralismo e tudo mais. Então, pode ser que isso venha aí amenizar essa questão. De toda forma, acho que é bom acompanhar, porque realmente eles têm uma postura contrária a um envolvimento em guerras, e que isso foi uma promessa do Trump. Quer dizer, não deve alimentar a máquina militar, a não ser, repito o que eles dizem, para defender os Estados Unidos, né? Mas eu acho que ainda é insuficiente para causar qualquer tipo de obstáculo ao Trump no Congresso, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados. Eu estou de olho aqui, só para avisar a nossa audiência, estou de olho nos comentários aqui do nosso chat, já que estamos ao vivo. E quero te ouvir também, professor, sobre o Brasil nessa equação. É lógico, a gente está falando da América Latina como um todo. Sim. Quero te ouvir sobre Colômbia, Nicarágua, enfim, até Cuba também, acho interessante a gente falar. Mas o Brasil vem construindo uma boa relação, habilmente, Sim. com os Estados Unidos. O governo Lula conseguiu reverter boa parte do tarifaço, conseguiu também reverter a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Tudo isso é importante, mas mantém um posicionamento político forte. Sim. Se eu citou aqui a questão da Palestina, sempre se colocando muito fortemente em relação a isso. Dentro do BRICS também falando em desdolarização, e isso incomoda os Estados Unidos, né? Sem contar também o nosso petróleo, minerais críticos, terras raras, já falamos sobre isso também. E os Estados Unidos têm interesse do ponto de vista da disputa tecnológica. Então, como é que esse ataque do Maduro abre um precedente para um avanço contra os países da América Latina e, mais especificamente, contra o Brasil no nosso processo eleitoral, que é o mais preocupante que está se avizinhando? Mas, em primeiro lugar, acho que precisa tomar um cuidado, assim, quando fala os Estados Unidos da América Latina. Os Estados Unidos, é óbvio, ele não vai olhar da mesma forma para todos os países da América Latina, né? Primeiro ponto. Segundo, o Brasil e o México são países que têm entram no radar dos Estados Unidos de forma diferente, né? Por várias razões e bastante semelhantes. São grandes países territorialmente, economicamente, e o México, já há algum tempo, e o Brasil com o Lula, tem conduzido de forma muito hábil a diplomacia. Muito hábil em que sentido que eu estou falando? No primeiro sentido, de não confronto, mas ao mesmo tempo também de não submissão. Isso. Então ele mantém uma autonomia, mantendo o diálogo. Então o Lula, num momento muito forte de pressão dos Estados Unidos, foi muito hábil, a diplomacia do Lula. Quer dizer, manteve a autonomia, disse que ia garantir as instituições brasileiras e tudo mais, e queria conversar. Ele queria negociar, ele queria conversar. Eu acho que é muito distinto, não dá para comparar. É muito distinto, e o Trump sabe disso. O Trump, veja, com todo esse ímpeto imperialista, ele negocia, a gente sabe disso. Então, no momento que ele viu que dava para pressionar o Brasil, poderia pressionar, ele pressionou. No momento que ele viu que dá para negociar, ele negociou. Então, respondendo a pergunta para você da eleição, se por acaso, nas circunstâncias ali, no momento da eleição, houver algum fator maior que desagrade os Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, pode ser que ele tenha ali alguma declaração, alguma influência. Mas se não houver isso, nem declaração acho que ele vai dar, né? Quer dizer, eu acho que ele vai olhar isso tranquilamente para o processo. Então, ou seja, a política dele depende muito de circunstâncias, né? De repente ele fala, o Lula é um cara muito bom, tal, como ele diz, e não vai entrar em, vamos dizer assim, no popular, não vai entrar em roubada. Tá certo? Ele não vai. Vamos olhar agora para a Venezuela. A primeira pergunta que os repórteres fizeram: e a Maria Corina? Muito legal, muito boa, tal, mas não tem. Muita gente. Ele disse: não tem o respeito do povo. Jogou aquele grupo ali oposicionista no lixo. Coisa que
você vê como é que é diferente, que o Biden não fazia, né? Então tem essas nuances também. Então, se ele está vendo também que não há uma oposição, não há um grupo, né? Não há força política de lideranças da extrema-direita aqui no Brasil sem o Bolsonaro, quer dizer, não há um substituto, não há uma liderança cada vez mais, perguntando na cabeça dele, para que ele vai apostar nisso? Então, ele aposta as fichas quando tem alguém. Se não tem, ele não entra. Mas ele não é um cara, óbvio, já ficou claro, no que se governa por princípios. Ele está se lixando para a democracia, para eleições, etc. Mas ele se lixa para interesses. Isso sim. Ele vai ver onde ele vê resguardado interesse. Eu volto a comparar com a Venezuela, que a gente estava conversando. Por que ele quer vamos dizer, uma transição, retirada de Maduro, mais tranquila? Para o interesse dos Estados Unidos. Ele quer petróleo. Como se é só, dá um petróleo que vai estar tudo bem. Então é um cara que joga muito com isso, e não por princípios. Vai ser extrema-direita. O dia que o Milei não interessar muito, ele descarta o Milei também. É assim que a gente vai entendendo o modus operandi dele. Isso também é importante, entender o funcionamento da extrema-direita também explica muita coisa, né, professor? Não, sem dúvida. E quando a gente olha para América Latina como bloco, porque hoje até tem, já que a gente falou aqui sobre direito internacional também, a ONU se reúne hoje, né, segunda-feira, no começo da tarde agora, o Conselho de Segurança fala daqui a pouco, e ontem teve uma reunião da CELAC, que não chegou a um consenso também sobre a Venezuela. O que pode sair de concreto disso? Primeiro, também quero te perguntar se o senhor acredita que essas plataformas, CELAC, Unasul, podem efetivamente formar um espaço talvez de resistência coletiva em relação a isso, a um imperialismo militar. Enfim, qual é a sua visão? Não, eu sou muito descrente disso. Acho que essas organizações não têm o mínimo... Primeiro que não tem hoje, mais do que nunca, não tem unidade política. Mesmo se tivesse, não tem como contrapor a um império. Impossível, né? Então, pode ter um caráter simbólico, acho que é importante as declarações, a estar atento ao que pode acontecer, mas nada disso vai mudar qualquer coisa. Eu estava acabando de dizer para você, essas ações dos Estados Unidos são históricas. A gente pode ficar aqui um tempão enumerando o que houve e nunca teve algum tipo de eficiência nesse tipo de reação. Muito menos ONU e nem BRICS. O BRICS vai ter dentro do BRICS muitos que não vão se manifestar e outros que vão ficar, como a Índia, que sempre apoia os Estados Unidos, também não tem se manifestado. Países que têm bom relacionamento com os Estados Unidos dentro do bloco, ou outros que nem tanto, mas não quer se meter nisso, ou seja, não quer arrumar confusão nesse momento, tem outras coisas para negociar. Então isso vai ficar declaração simbólica, sem dúvida nenhuma. Na ONU, veja, eu vou primeira coisa. Primeiro vai para o Conselho de Segurança, e o que o Conselho de Segurança vai fazer? Mesmo que houvesse votação em prol, contra o Trump, mas não vai ter. Tem o veto dos Estados Unidos, tem a Inglaterra e a França, que no máximo a França vai abster, a Inglaterra duvido, né? E mesmo que houvesse, que atitude que vai tomar? Como eu disse antes, por isso que eu acho que é importante. Antes de olhar as organizações internacionais, porque elas refletem a redistribuição de poder. O poder é real, o poder econômico e militar. Então, se vai desenhando uma ordem de esfera de influência, a ordem pautada nas organizações internacionais e no direito, ela vai decrescendo. Um não tem nada a ver com o outro. Então, veja, da perspectiva do Putin, por que ele vai... Ele vai dar uma declaração, ele não deve ter gostado disso, mas está lá negociando a questão da Ucrânia. E o Trump está tomando posição muito mais favorável a ele. Outro dia eu vi um analista comparando as atitudes do Trump e do Biden em relação a Taiwan. O Trump nem se pronuncia sobre Taiwan. Então, seja, um silêncio que implicitamente deve estar dizendo, a China cuida aí das coisas dela, da região, então nós cuidamos daqui. É isso que eles querem. Então, as organizações internacionais vão ficar nisso. E também, só para concluir, Gabriela, eu fico muito incomodado com isso, porque, assim, mais de 2 anos um genocídio, isso. Quer dizer, em termos humanitários, muito mais grave, e ninguém faz absolutamente nada.
Por que faria retirar um presidente e tudo mais? Então, acho muito difícil. É uma pergunta importante, professor. A gente tem só mais um minuto, mas mais uma ação considerada ilegal do ponto de vista internacional, vai contra a Carta da ONU, Constituição dos Estados Unidos, a gente até falou, porque o Congresso não foi ouvido, não foi consultado. Não tem uma guerra formalmente oficializada, porque eles dizem que é uma operação policial, e fica por isso mesmo. Mas a gente tem algo muito mais importante do ponto de vista humanitário, claro, que o senhor chama atenção, que simplesmente tem sido ignorada, né? Sem dúvida. Do ponto de vista internacional. Então, só para a gente fechar aqui em um minutinho. Tá bom. E o que a gente torce agora para a Venezuela é isso. Para não ter consequências humanitárias. Então, por enquanto, tá? Quer dizer, 80 mortes, teve destruição, é muito ruim, mas há temor de que qualquer tipo de ação militar mais contundente dos Estados Unidos venha refletir, obviamente, na população, né, que já tem passado por poucas e boas. Mas, para concluir, os Estados Unidos, né, e tem a ver com isso, eu acabei me esquecendo, as sanções econômicas. Os Estados Unidos agem para estrangular o país, né? Quer dizer, um dos idealizadores das sanções econômicas foi o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos, dizia, olha, sanção é a melhor coisa, não morre gente do nosso lado e a gente destrói outro país. É verdade. Então é algo lento, não visível, mas que destrói Cuba, destrói a Venezuela, destrói o Irã, e aí eles ficam à espreita para ter qualquer lapso para justificar um tipo de intervenção. Então, essas sanções têm afetado significativamente o povo venezuelano. É isso, professor. Quero muito agradecer a sua presença aqui e acho que deu uma dose de otimismo também conversar com o senhor sobre esse ponto de vista, enfim, e olhar, ainda colocando a bola no chão e não de um ponto de vista tão catastrófico como num primeiro momento a gente recebe a notícia, né? Muito obrigada. Tá bom, obrigado a você pelo convite. Até a próxima, professor. Até a próxima. E quero convidar você que está aqui junto com a gente nesse primeiro Em Detalhes do ano, participando ao vivo junto comigo, com o professor Reginaldo Nasser, a assinar o ICL, apoiar o nosso jornalismo independente e a ter acesso também à nossa plataforma de cursos. Tem, por exemplo, com o professor Reginaldo Nasser também. Então você pode participar entrando em icl.com.br e virando assinante, que 2026 seja um ano de muito ICL para você. Eu já desejei, porque a gente já conversou no último sábado, mas um feliz ano novo para quem está chegando agora. E a gente segue juntos ao longo dessa semana. Tudo normal aqui já na nossa operação do ICL. Começamos o ano com tudo por aqui. E agora tem a Débora Maganha. Na sequência, você vai ficar na companhia do Mercado e Investimentos e depois tem o Rolê ICL. Eu tô de volta à noite no ICL Notícias, segunda edição. Tchau, pessoal. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar com grandes professores e entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.